Bom, bom dia a todos novamente, né? Acho que já tem uma boa quantidade de público aí no grupo. A gente vai dar início. Agradecer a presença da nossa coordenadora Isolina, que está aí também acompanhando. Como que faz? Se ela quiser falar, fica à vontade. Então, eu vou dar início aqui. Iniciando a programação anual do calendário de zoonoses, sendo janeiro e fevereiro dedicado à difusão das ações de educação permanente em saúde, educação popular e mobilização social para a prevenção e controle das arboviroses, nós convidamos a doutoranda Clara Pou, ela é bióloga. Viva a voz, né? Mestre em genética e biodiversidade e doutoranda em ciências da saúde. E o tema que ela irá abordar será arboviroses, a importância do conhecimento e controle de vetores. O objetivo dessa capacitação é aprimorar os conhecimentos dos líderes e supervisores de campo que trabalham rotineiramente com o controle vetorial e ampliar o entendimento desses profissionais com relação à biologia e ao comportamento dos vetores, e posteriormente servir como multiplicadores para as equipes de campo. Além disso, os agentes irão conhecer com mais detalhes o projeto que está desenvolvendo junto à Fiocruz, com a autoria de Clara, em parceria com a Sugarbo. Nesse projeto, intitulado como Dinâmica Populacional e Distribuição Sazonal de Mosquitos Vetores e Identificação Molecular de Arboviroses, os agentes das 20 subcoordenações da Sugarbo contribuíram com a coleta de amostras larvárias do mosquito Aedes em pontos estratégicos, coletados no período de 6 a 10 de dezembro de 2021. Então, a gente quer agradecer a Clara o aceite do convite e desejamos que ela faça uma ótima apresentação e a gente possa adquirir ainda mais conhecimento. Esteja à vontade, Clara, e seja bem-vinda. Alguém está me ouvindo? Tá falando. Alguém está falando? Quem está falando? Clara, pode começar, fica à vontade. Pronto. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer, né, ao convite de Cristina e do pessoal do CCZ, que para mim é uma honra estar aqui, podendo conversar com vocês, falar um pouquinho desse conhecimento que eu estou tendo, né, com relação às arboviroses e aos vetores, que hoje em dia minha principal pesquisa está sendo justamente com esses temas, das arboviroses e dos vetores. E vocês do CCZ assim, estão dando uma ajuda enorme para que essa pesquisa ela consiga caminhar. Então, assim, eu quero agradecer tanto ao convite como a essa ajuda que vocês estão dando, né, para a gente com relação a essa pesquisa. Então, vamos lá. Assim, eu quero primeiro dizer que aqui realmente vai ser, para mim, um bate-papo, porque eu tenho certeza que vocês têm um conhecimento enorme também para passar para mim, e eu adoro essa troca, né? Então, assim, eu estou pesquisando sobre isso agora, então eu quero passar as atualizações que eu tenho visto para vocês e quero também saber dos conhecimentos de vocês, porque aqui, para mim, vai ser um bate-papo ótimo. E vamos lá. Deixa eu ver. Estão todos vendo? Aqui, ó, só botar aqui, ó. Pronto. Então, infelizmente, aqui, quando eu coloco a apresentação, eu acho que minha câmera, ela para de funcionar. Mas não tem problema. Eu adoro quando vocês conseguem me enxergar também apresentando. Mas vamos lá, gente. Então, como Cristina falou, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre as arboviroses e a importância do conhecimento e do controle de vetores, que é justamente isso que eu estou pesquisando atualmente, porque através do conhecimento
que a gente consegue ver estratégias para controlar os vetores e, consequentemente, as arboviroses. Então, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre o que são os arbovírus, a importância do conhecimento desses vírus, quais os principais arbovírus que ocorrem na Bahia, o que eles causam nos humanos, quem transmite esses arbovírus, como é o ciclo de transmissão, existem outros mosquitos vetores na Bahia? Então, como é realizada a prevenção e qual a importância do controle dos vetores? E como a pesquisa pode ajudar no controle dos vetores de arbovírus? Então, gente, estão todos ouvindo? Acho que tem algum microfone aberto. Pronto. Então, gente, é assim, eu não sei se vocês tiveram essa mesma curiosidade que eu, mas eu sempre ficava me perguntando por que a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, elas são chamadas de arbovírus. Sabe por quê? Outros vírus, como a gripe, até o coronavírus, eles são vírus, e tem alguns outros que são chamados de arbovírus. E aí, isso foi a primeira coisa que eu fui pesquisar, foi isso, porque eu tinha muita curiosidade em saber. E, justamente, os arbovírus são os vírus que são transmitidos por artrópodes. Então, vem, na verdade, do nome em inglês, né, que é artrópode borne, que significa transmitidos por artrópodes, então, artrópode borne vírus. Então, eles pegaram o AR do artrópode, o BO do borne, e aí colocaram como arbovírus, para poder diferenciar e a gente saber que sempre que fala de arbovírus, são vírus que são transmitidos por artrópodes. E esses arbovírus, eles podem ser transmitidos tanto para humanos, como para outros animais vertebrados. Então, a gente vê muitos casos de macacos que são contaminados pela febre amarela. E a gente se pergunta também, uma coisa que eu sempre me perguntei, e esses arbovírus, será que eles são transmitidos também para outros animais que a gente nem imagina, como sapo, como lagarto, e, por incrível que pareça, são também. Agora, sim, não causam a doença nesses animais, mas esses animais, eles podem servir como propagadores, porque o vírus é transmitido para esses animais. E quando o mosquito pica esses animais, como sapo, como lagarto, ele se infecta com o vírus e pode passar para as pessoas, para humanos, para outros animais, para mamíferos. Então, assim, os animais, em geral, eles podem ser infectados, o arbovírus pode ser transmitido para vários animais. E aí também fica aquela pergunta, mas quais são os artrópodes? Como é que eu vou saber quem são esses animais que transmitem os arbovírus? Então, o artrópoda é um grupo, né? E que tem alguns animais que fazem parte desse grupo. Como eu botei aqui o exemplo dos mosquitos, do carrapato, da pulga. Então, os insetos, em geral, eles fazem parte do grupo artrópode, como o barbeiro, a barata, o besouro. As aranhas, também os aracnídeos, fazem parte também do grupo artrópode. Então, todos os vírus que são transmitidos por barbeiros, por besouro, por, digamos que barata também possa transmitir vírus, ou por aranhas, por carrapatos, por pulgas, são chamados de arbovírus. E eu dei um exemplo aqui desses porque os principais transmissores de arbovírus para humanos ou animais são os mosquitos, como por exemplo o Aedes, e os carrapatos principalmente para os animais. E atualmente são conhecidas aproximadamente 545 espécies de arbovírus. Só que dessas 500 espécies, aproximadamente 100 causam doenças em humanos. Que, assim, para mim já é um número bem alto que pode causar doenças em humanos. E só que ainda tem, assim, dessas 100 espécies de arbovírus,
que podem causar doenças em humanos, a gente multiplica um pouquinho, porque a gente também tem subtipos de arbovírus. Esses subtipos, eles são gerados através de mecanismos de mutação da RNA, que aí forma esses subtipos. Então, digamos, vou dar um exemplo, a gente tem um arbovírus da dengue. Aí, inicialmente, era apenas o vírus A. Só que esse vírus A, ele sofreu uma mutação. E aí passou a ter o subtipo também do vírus B. Esse subtipo é o que nós podemos chamar também de variante do vírus. Então, é o que a gente está vendo também atualmente. Eu vou dar o exemplo da Covid-19, que é o que está sendo mais falado atualmente. Todo mundo tem visto falar o tempo todo de variante. Uma nova variante, uma nova variante. Porque isso, nos vírus, é muito comum. Os vírus, eles passam por muitas taxas de mutação do seu RNA. Então, passa a ter vários tipos de subtipo ou variante, que é a mesma coisa. E o que acontece com isso? Por que isso é ruim? Então, por exemplo, se uma pessoa foi infectada com o subtipo A do vírus da dengue, ela vai ter imunidade para o subtipo A. Porém, ela pode se infectar novamente com a dengue, porque pode ser pelo subtipo B dessa vez, que ela ainda não tem imunidade. É o que tem acontecido hoje em dia com a Covid-19, porque as pessoas acabam pegando Covid 2, 3 vezes, porque a gente está com outras variantes. Então, a pessoa que já pegou a variante Delta antes, hoje em dia está podendo pegar novamente a variante Ômicron, porque a gente tinha imunidade para Delta e não para Ômicron. E com relação à dengue, atualmente são conhecidos 4 subtipos de dengue. Então, se uma pessoa se infectar com o subtipo A, o subtipo vermelho, ela vai ter imunidade para aquele subtipo. Mas pode se infectar novamente com o subtipo azul, o verde, o preto. E por isso que eu falo que, com relação àquelas 100 espécies de arbovírus aproximadamente, que pode causar infecções, doenças em humanos, a gente multiplica, porque muitos arbovírus, eles têm subtipos. Como eu dei exemplo aqui do caso da dengue, que tem 4 subtipos. E quais são os principais arbovírus que ocorrem aqui na Bahia? Então, os principais e mais falados atualmente são a febre amarela, a dengue, a zika e chikungunya. A febre amarela, ela pode ser encontrada tanto em um ciclo que a gente chama de ciclo silvestre, que é dentro da mata, onde o mosquito ele vai infectar principalmente os animais silvestres, como os macacos. E o ciclo ele vai ficar ali dentro da mata. Assim como a febre amarela também pode estar dentro do ambiente urbano, onde as pessoas que serão os principais infectados, porque a febre amarela que está ali no ambiente urbano, ela é transmitida principalmente pelo Aedes aegypti, que é um mosquito que é bem adaptado ao ambiente urbano. Então, ele vai passar a febre amarela principalmente para os humanos. Segundo o boletim epidemiológico da febre amarela de 2019, em um período de um ano, né, de julho de 2018 a junho de 2019, houve no ciclo silvestre, ou seja, naquele ciclo dentro da mata, entre animais, entre macacos, 216 casos. E no ciclo urbano, 19 casos. Então, assim, a gente vê que a febre amarela, a gente tem que estar sempre atentos, né? Porque, por mais que pareça que são poucos casos, mas está tendo casos. E os mosquitos, eles ainda estão ali. Inclusive, agora em 2022, saiu a nota técnica, né, da Secretaria de Saúde, já colocando um alerta sobre a febre amarela e sobre as epizootias. Porque justamente essa época de verão, que é essa época mais quente, entre o mês de dezembro de 2021 e maio de 2022, são os meses de maior aparecimento do vetor.
e, consequentemente, de maior incidência da doença na Bahia. Então, eu coloquei aqui de 2021 a maio de 2022, porque é a época que a gente está. Então, esse alerta saiu para essa época de agora, esse ano agora. Mas, geralmente, nessa época de verão, é onde realmente tem maior incidência, geralmente. E os principais sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo, dores nas costas, podendo também ter náuseas, vômitos, fadiga, fraqueza. E a gente vê que os sintomas da febre amarela, eles são muito parecidos com de outros arbovírus, assim como também parecido com alguns sintomas de gripe. Então, assim, é muito confundido. E o importante da gente estar sempre atento é justamente para que não ocorra um agravamento da doença. Então, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar se cuidando. Oi, Clara, só um minutinho, porque a gente teve aqui que tem algumas pessoas que estão ativando o áudio. Só um minutinho, Clara. Você pode ativar o seu, Clara? Clara? Oi? Está me ouvindo? Pronto, Clara. Nós tivemos que desativar o de todo mundo, é porque acho que o pessoal está entrando e está esquecendo de fechar o áudio. Mas agora já está ok. Só o seu está ativo. Pode continuar. Pronto. Tranquilo. Deixa eu só voltar aqui. Eita, você tem que agora também me liberar para apresentar. Cristina? Cristina? Oi, Clara. Oi. Tem que liberar também aqui a apresentação agora. Tem que liberar. Só um minutinho, que a gente está vendo. Tenta aí novamente, por favor. Agora vai. Agora já. Pronto, agora. Pronto. Aí, pronto. Gente, aproveitando a pausa, se tiver perguntas para fazer, já vai colocando lá no chat. E aí, para não esquecer também depois as perguntas. Mas vamos lá, voltando. Então, com relação às dengue e às zika chikungunya, até junho de 2021, a gente teve na Bahia aproximadamente 27 mil casos de dengue. Então, assim, a gente vê que, apesar da gente estar falando muito atualmente sobre a gripe, sobre a Covid-19, a dengue também está ali e também está causando infecções. Então, a gente tem aquela epidemia de dengue e que é anual, não é? Todo ano tem, a gente tem que estar atento. Mesmo aparecendo outras doenças, a gente tem que estar atento àquela também que está aqui todo ano. Chikungunya também, a gente teve 10 mil casos até julho de 2021. E zika, 1.000 casos. Então, são doenças, são infecções, são vírus que a gente também precisa continuar estando atento a todo momento
e continuar com toda aquela educação ambiental, né? Aquela educação da população e continuar tentando a prevenção e o controle dessas epidemias, porque a dengue é uma epidemia. E com relação aos sintomas, o da dengue também ele é parecido, né, com o das outras arboviroses, como o da febre amarela, então febre alta, as dores no corpo, dor de cabeça, dor no olho também, fraqueza, e menos frequentemente falta de apetite vem até por causa da febre, né, da fraqueza no corpo, pode causar mal-estar, coceira na pele. Então, é bom a gente sempre estar atento a esses sintomas. O da zika, principalmente aquelas manchas vermelhas no corpo, geralmente a zika é uma febre baixa, vermelhidão no olho, e pode causar dores nas articulações, dor de cabeça. A chikungunya pode causar febre, dores nas articulações. As pessoas que pegam chikungunya geralmente falam muito, reclamam muito de dores, muitas dores nas articulações, né? Dor de cabeça, dor no corpo, e pode causar manchas vermelhas na pele. E chikungunya a gente tem que estar muito atento também, porque essas dores nas articulações, elas muitas vezes duram após a infecção. Então, a pessoa ali já está melhor e já está imune à chikungunya, mas aquelas dores nas articulações, elas continuam por um tempo. E tem até uma pesquisa de uma pesquisadora de lá da Fiocruz, que ela viu que essas dores que continuam nas articulações, porque algumas pessoas falam de dores contínuas e outras pessoas não, falam que as dores pararam após terminar o ciclo da infecção. E é justamente porque a chikungunya também foi visto que tem mais de um subtipo do vírus chikungunya, do arbovírus chikungunya. Então, as dores que continuam são causadas justamente por um subtipo do vírus da chikungunya. Então, por isso que tem que ter essas pesquisas e esses conhecimentos para a gente saber o que é que está acontecendo, porque algumas pessoas sentem dores depois da infecção, outras não. Então, a gente já foi visto isso, e a partir desses conhecimentos que a gente vai criando outras estratégias e vendo o que é que pode fazer. Até estratégias para vacina, né? Quando a gente tem mais de um subtipo, fica mais difícil para a vacina. Então, a gente tem que conhecer todos os tipos que tem, todos os subtipos daqueles vírus, para que faça uma vacina mais completa. E como é que essas doenças são transmitidas? Né? Como é que esses arbovírus eles são transmitidos? Eles são transmitidos por vetores, que a gente chama de vetores. Os vetores são seres vivos capazes de transmitir um agente infectante. Então, assim, só os mosquitos podem ser vetores? Não. Então, o barbeiro, ele é vetor também do parasito que causa a doença de Chagas. O flebótomo, ele é um vetor da leishmania, que causa a leishmaniose. Então, todos aqueles animais que levam a infecção para um outro animal, que levam um agente infectante para um outro animal, ele é considerado um vetor. Então, aí pergunta, mas quem causa a doença é o Aedes aegypti? Não, não é ele que causa a doença. O Aedes aegypti, ele é um vetor que aí ele vai transmitir o agente infectante, que quem vai causar a doença é o vírus, é o arbovírus. E nesse caso que a gente está falando aqui, a gente está falando dos vetores, que são os mosquitos. E tem alguns mosquitos que já são conhecidos como vetores, que já são bem conhecidos, já tem alguns estudos sobre eles, que são o Aedes aegypti, que é bem conhecido por nós, o hemagogos também, que ele é o principal vetor da febre amarela, do vírus da febre amarela, no ambiente de mata. Então, entre os animais, o hemagogos é o principal vetor. E também tem o Anopheles, que esse gênero
são os principais vetores da malária. Na verdade, do parasito da malária. E, como eu estava falando anteriormente, a gente tem os ciclos de transmissão. Então, nós temos, na verdade, 3 tipos de transmissão. Por quê? Quando o mosquito, às vezes a gente se pergunta, mas o mosquito pode já nascer com aquele arbovírus, ou ele se infecta de algum animal ou do ser humano? Não, o mosquito ele pode, sim, em alguns casos, nascer já com o vírus, que é o que a gente chama de transmissão vertical. Então, a fêmea do mosquito coloca um ovo que já está ali com o vírus. Então, a larva vai continuar ali com o vírus e quando vira adulto, o vírus está ali dentro do mosquito. E aquele mosquito já consegue transmitir para as pessoas ou animais o arbovírus. Nós temos também o ciclo de transmissão silvestre, que ele ocorre principalmente, na verdade, que ele ocorre dentro de mata, dentro de áreas preservadas, que não têm ação humana, não são degradadas. E esse ciclo ocorre principalmente entre os animais. Então, o mosquito, ele se infecta quando pica um animal, e aí passa aquele vírus para um outro animal. E aí vem um outro mosquito que pica aquele animal que está infectado, e aí esse ciclo ele continua ali dentro daquele ambiente de mata. E nesse ciclo silvestre, pode acontecer de infectar um humano? Pode também. Porque às vezes, digamos que a pessoa vai fazer uma trilha em um local preservado. E aí, o humano pode ser infectado por estar ali naquele local onde há o ciclo silvestre. Uma outra possibilidade também é que, por exemplo, dentro da cidade a gente tem muitos parques. E os parques são justamente locais de preservação do ambiente. Então, em muitos parques, eles são para visitação, são também para fazer educação ambiental, para levar alunos das escolas. Então, nesses parques, se tem mosquitos infectados com arbovírus e que tem ali no ciclo silvestre com os animais, pode, como oportunistas, né, se aparecem os humanos ali, acabar infectando o humano. E nós temos também o ciclo de transmissão urbano, que acontece justamente em área urbana, onde o mesmo ciclo, né, da mesma forma que acontece no silvestre com os animais, a gente tem aqui no ambiente urbano. Então, o mosquito, ele pica a pessoa infectada, e aí um outro mosquito vem, pica aquela pessoa que está infectada e se infecta, e aí aquele ciclo vai continuando. Agora, o ciclo urbano, ele acontece principalmente entre humanos. É mais difícil que aquele mosquito que é adaptado ao ciclo urbano infecte um animal. Pode acontecer? Pode, porque a gente, na biologia, a gente nunca fala que uma coisa é impossível, ou que nunca vai acontecer, ou que sempre acontece. Porque é sempre uma possibilidade, ou são coisas que podem acontecer, sabe? Então, nada na biologia é 100% de certeza, porque a gente está falando de sistemas, né? De ciclos, de sistemas, onde tem, naquele sistema, a gente tem vários seres vivos envolvidos, e além dos seres vivos, temos a temperatura, temos outras coisas envolvidas. Mas, geralmente, aqueles mosquitos, como o Aedes aegypti, ele é muito adaptado a se alimentar do sangue humano. Então, é mais difícil o Aedes aegypti ele acabar se alimentando de sangue de um animal. Por isso, a gente fala que o ciclo urbano acontece muito mais naquela área urbana, porque o principal vetor na área urbana é o Aedes aegypti. Como eu estava até falando, né, que o Aedes aegypti, ele justamente é o vetor de várias arboviroses, como a dengue, zika, chikungunya, a febre amarela, e por isso ele é tão importante. Ele está no ambiente urbano
ele é adaptado a várias arboviroses e é adaptado a se alimentar do sangue humano. E ainda é adaptado a ambiente degradado, ou seja, em qualquer local do ambiente urbano, o Aedes aegypti pode estar e pode colocar os ovos e vai se desenvolver e vai se reproduzir. Tanto que em 2019 a gente teve aproximadamente 67 mil casos de dengue. Imagine, ainda bem que para 2021 diminuiu a quantidade de casos. Porém, a dengue, né, o Aedes aegypti, ele circula ali naquele ambiente urbano. Ele causa muitas infecções, como, por exemplo, 67 mil casos na Bahia de dengue em 2019. E juntando dengue, zika, chikungunya, tiveram 39 óbitos. Então, assim, geralmente, a dengue, ela não leva ao agravamento e ao óbito, mas pode levar. E por isso, a gente precisa ter esse cuidado. E como é que a gente consegue ter esse cuidado e prevenir? Então, a melhor forma de prevenção que a gente conhece atualmente é a vacinação. Então, é o que a gente tem falado muito hoje. Hoje na televisão, quando a gente liga os jornais, fala tanto com relação à vacinação da Covid-19. Por quê? Porque os pesquisadores, o pessoal da saúde pública, já reconheceu que a vacinação é a melhor forma para erradicar alguma doença. Então, só que, infelizmente, com relação aos arbovírus, e a esses principais arbovírus que a gente falou aqui, nós só temos ainda vacina para a febre amarela. O que também, assim, é preocupante porque a febre amarela ainda acontece nos seres humanos. Ou seja, é uma vacina que a gente tem, que é uma vacina que a gente pode tomar de graça, e que as pessoas ainda se infectam com febre amarela, ou seja, não tomaram a vacina. Então, é importantíssimo. As vacinas da febre amarela têm posto de saúde, sabe? E é importante que seja tomada essa vacina, principalmente as pessoas que vivem em locais que são foco do vírus da febre amarela. Então, tem alguns locais na Bahia que são foco, tem outros locais também do Brasil que às vezes são exigidas o cartão de vacina com a vacinação da febre amarela. Senão, não consegue ir para aquele lugar. Então, a outra forma de prevenção é a vigilância de vetores. E é isso que, assim, que vocês têm esse papel, né, fundamental e importantíssimo, que é essa vigilância. E essa vigilância, ela serve não apenas para a febre amarela, como com relação à vacinação. Serve também para a dengue, a zika, a chikungunya, e ela é realizada justamente pelos agentes de combate a endemias. E a partir dessa vigilância que a gente consegue saber como é que está os vetores, se tem muitos, as épocas que a gente encontra mais vetores, onde é que a gente encontra mais, porque sabendo dessas informações que a gente consegue focar em alguns lugares para conseguir controlar ou prevenir. Então, é justamente através, né, dessa vigilância que a gente consegue o controle de vetores. Que o controle de vetores também pode servir para a febre amarela, a dengue, a zika, a chikungunya. E esse controle é feito também pelos agentes de combate a endemias. Então, os agentes, os que estão em campo, também, eles são, assim, um ponto principal para essa vigilância e para esse controle de vetores. O controle, ele pode ser feito também pelas pessoas, né? Então, assim, é o que sempre a gente vai tentando fazer nessa parte da educação. Vai tentando mostrar, olha, não deixa água parada,
não pode ficar sempre de olho ali nas plantas, os cactos que ficam com água. Então, os agentes de endemia também têm esse papel principal nessa educação das pessoas, indo nas casas das pessoas, mostrando o que é que não pode ser feito, para que o que é que pode e o que não pode ser feito, para que tente controlar, né, esses vetores. E uma outra forma também de controle é através das pesquisas, porque é através das pesquisas que vai trazer conhecimento para a gente sobre os vetores, sobre os arbovírus, e a partir desse conhecimento a gente vai conseguir ver estratégias também para esse controle. Então, assim, o que eu falo que duas formas principais, assim, para esse controle, né, e para trazer estratégias, na verdade, de controle, é o trabalho dos agentes ali na vigilância, ali, sabe, no campo, vendo o que está acontecendo e trazendo esse conhecimento para que os pesquisadores utilizem desse conhecimento para continuar as pesquisas, né? Para fazer cada vez mais pesquisas e para juntos ver estratégias de controle dos vetores. Então, as pessoas, elas têm um papel fundamental no controle dos vetores, em suas casas, nos quintais de suas casas, nas ruas, no trabalho, justamente mantendo caixas d'água fechada, removendo folhas e galhos ali das calhas das casas, não deixando baldes abertos, as plantas também não deixando os vasos cheios de água, as garrafas sempre virar, não deixar pneu acumulando água, os lixos também, sempre fechar aqueles lixos que ficam fora de casa para que não acumule água. Então, as pessoas têm esse papel também, né, fundamental do controle. E justamente esse papel, assim, que todos nós temos, nós como cidadãos, como trabalhadores também de combate à endemia, é fundamental e é bom que seja periódico, principalmente das pessoas que estão ali nas casas delas, porque o período de eclosão do ovo do Aedes aegypti dura em média 10 dias, então assim, é rápido. Muitas vezes, algumas pessoas chegam para mim, meu enteado mesmo já falou comigo, mas poxa, quando chove aparecem vários mosquitos. Por que isso? Às vezes está até mais normal, choveu, apareceu vários. Porque muitas vezes aqueles ovos, eles estão ali, ó, grudados naquele local que geralmente acumula água quando chove. E aí começou a chover, tem água, aquele ovo, ele já rapidamente eclode para a larva. E imagine que o ciclo do Aedes aegypti dura apenas 10 dias. Então, nas próximas chuvas, já vão aparecer mais vários mosquitos novos. E isso quando a gente vai, digamos, esses dias todos de chuva, verão, acontece que é quente, mas também chove muito. Então, por isso é muito normal aparecerem muitos mosquitos no verão. E é justamente a época que a gente tem que ficar de olho, mais de olho ainda, no Aedes aegypti. Que justamente os ovos, eles eclodem muito mais rápido em temperaturas mais elevadas. Então, aquele ciclo de 10 dias pode ser ainda menor por causa da temperatura elevada, que faz com que o ovo ecloda mais rápido. E nós estamos agora justamente nessa época de maior incidência dos mosquitos, que é o verão. Então, o que é o principal para essa época agora é ir acabando com os criadouros dos mosquitos. E aí, a gente fala muito, né, sobre a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela. Mas aí fica aquela pergunta, e existem também outros arbovírus? Ou só são esses? Ou só esses é que causam doenças nos seres humanos?
Mas então, gente, não são só esses. Existem, como eu falei lá na frente, então a gente tem 500 e poucas espécies de arbovírus, a gente tem 100 espécies aproximadamente que causam doenças nos humanos. E aqui no Brasil, a gente tem várias outras espécies de arbovírus que já foram encontradas no Brasil. Então, a gente tem encefalite de São Luís, vírus Ilhéus, vírus Rócio, vírus Bussuquara, Nilo Acidental, vírus Maiaro, esse vírus Guapiaçu, que, por sinal, ele foi descoberto agora em 2021, em São Paulo. E os vírus, esses arbovírus, eles não são transmitidos apenas pelo Aedes aegypti. Então, outras espécies de mosquitos, eles também são vetores. Por isso que muitas vezes que a gente fala sobre os mosquitos, a gente chama eles de potenciais vetores. Porque a gente sabe, a maioria dos mosquitos, eles têm o potencial de transmitir vírus, de transmitir arbovírus. Mas alguns ainda não foi estudado ou ainda não foi visto com vírus dentro deles. Então, por exemplo, o Culex, Mansônia, eles são potenciais vetores do encefalite de São Luís. Mas nesse caso aqui já foi visto o arbovírus nestes mosquitos. E já foi estudado que esses mosquitos desses gêneros, né, transmitem esse arbovírus. O vírus Ilhéus também, os potenciais vetores são Culex, o Aedes, Psorófora, o Rócio, o Aedes, o Psorófora. Então, o Culex também é do Bussuquara, do Nilo Acidental. O Hemagogos, além de ser um transmissor, né, do vírus da febre amarela, também já foi visto que é um transmissor do vírus Maiaro. Esse vírus Maiaro, ele está crescendo no Rio de Janeiro. Ele começou em ambiente justamente mais preservado, onde não tinha a ação humana, onde não tinha muitos humanos, mas já foi visto também esse vírus na região urbana do Rio de Janeiro. E o vírus Guapiaçu, que ele foi isolado pela primeira vez no mosquito do gênero Aedes. E justamente, segundo o pesquisador e professor da USP de Ribeirão Preto, Luiz Tadeu Figueiredo, epidemias por outros arbovírus já podem atualmente estar acontecendo e os casos sendo confundidos com dengue. Mas por que isso? Porque muitos arbovírus, eles têm aqueles sintomas muito parecidos. Tem febre, dores no corpo, dor de cabeça. Então, são muito confundidos. Como o normal é a dengue, acaba confundindo muito com a dengue. E aí foi justamente através de algumas perguntas, né? Como, por exemplo, a gente vê que tem muitos arbovírus que são transmitidos por outros vetores que não sejam Aedes. E quando a gente vai pesquisar aqui em Salvador, a gente vê muito trabalho falando do Aedes, mas a gente não vê falando sobre outros mosquitos. Então, eu fiquei naquela curiosidade de, será que existem outros vetores também em Salvador? E aí, para isso, agora, aqui, a partir dessa pergunta, foi que eu comecei a fazer a minha pesquisa lá na Fiocruz, que é a minha pesquisa de doutorado, que está tendo a grande ajuda do pesquisador Eduardo Oyama e Ícaro Strobel, que tem como título a dinâmica populacional e a distribuição sazonal de mosquitos vetores e a identificação molecular de arbovírus. Então, o que eu quero saber através disso? Eu quero saber quais são as espécies que ocorrem em ambientes de mata, ou seja, em parques daqui de Salvador, porque no ambiente urbano, a gente sabe que tem o Aedes aegypti, a gente sabe que tem o Culex pincofaciatus, o Limatus, e que desses, o principal vetor é o Aedes aegypti.
Só que eu queria conhecer e dentro de mata, tipo assim, nas matas, nos parques. Será que tem vetores ali? Porque os parques de Salvador, eles são rodeados de área urbana. Então, eles têm casas por perto, tem comércio por perto. E, além disso, tem visitações de pessoas. E a gente não conhece as espécies que estão nesses locais de mata. Então, eu queria saber justamente quais são aquelas espécies que tem ali, como elas se distribuem. Então, em cada estação do ano, eu vou encontrar as mesmas espécies, eu vou encontrar uma quantidade maior de indivíduos de uma espécie no verão e no inverno, a quantidade maior de indivíduos de uma outra espécie. Então, eu comecei a fazer essas perguntas e, através dessas coletas, identificar. E essas espécies que estão sendo encontradas? Elas têm arbovírus dentro delas? Quais são os arbovírus que elas têm, caso tenham? Então, foi através dessas perguntas que eu comecei a fazer essa pesquisa, que é o que eu estou fazendo atualmente. A gente vai para campo em cada estação do ano, porque justamente, como eu quero saber sobre a estação do ano, a gente está fazendo uma coleta de 2 anos dentro dos parques. E estamos fazendo coletas diurnas, utilizando pulsar, utilizando tubo de sucção, e coletas noturnas também, utilizando armadilha CDC. Porque, além de saber, em cada estação do ano, quais são as espécies que eu encontro, eu quero saber também, durante o dia e durante a noite, quais são as espécies que se encontram. Então, eu quero tentar fazer um quantitativo grande e tentar pegar todas as espécies que possam realmente estar lá. Por isso são 2 anos de coleta, para que a gente consiga pegar a maior quantidade de espécies no local. E a gente já viu que encontra uma quantidade grande. Até então, a gente fez 2 coletas, 2 ciclos de coleta, e desses 2 ciclos de coletas nos parques, encontramos 19 espécies diferentes, espécies que a gente não encontra no ambiente urbano. Então, a gente encontrou vaiomia, temos algumas espécies de culex, a diomia, o Aedes também, encontramos dentro dessas áreas de mata. Mas por quê? Por exemplo, o Aedes aegypti, eu falei aqui, né, que ele é bem adaptado ao ambiente urbano. E justamente nesses parques, eles são próximos de ambiente urbano. Então, em locais que têm maior quantidade de construção, a gente consegue encontrar esse Aedes aegypti. Encontramos Mansônia, Ulimatus, Uranotênia, Coquiletídea. Então, a gente encontrou já uma quantidade boa de espécies e espero encontrar ainda mais, porque ainda vão ter aí os 2 anos de coleta. Aqui são os exemplos de algumas das espécies que a gente encontrou. Então, temos o Culex, o Adiomis comipenis, encontramos a Uranotênia, que é uma espécie de mosquito muito pequenininha, que eu acho lindo. E aí vem aquela pergunta. Aqui ainda não faz parte, eu ainda não fiz a parte molecular com relação para ver se tem arbovírus dentro dessas espécies, mas eu já vi na literatura que algumas dessas espécies que a gente encontrou são espécies que já foi encontrado arbovírus dentro delas. Então, Mansonia titilans já foi encontrado o vírus do encefalite de São Luís, em outros locais do Brasil. O Ocelaraptatus scapularis, que é o antigo Aedes scapularis, já foi encontrado também com o vírus roxo, com o guapiaçu vírus. E a gente encontrou também, né, o Aedes, o aegypti, o albopictus, que o albopictus também, ele é o principal transmissor de dengue, zika, chikungunya, dentro desses ambientes de mata, para os animais. Assim como a gente encontrou também alguns mosquitos que ainda não foi isolado nenhum tipo de arbovírus deles, que eles ainda foram pouco estudados, como vaiomia, mas que já foi visto que eles estão sempre em ambientes muito preservados, em ambientes que tem pouquíssima ação humana. E eles servem para a gente ver que aquele ambiente é um ambiente preservado, né? É um ambiente que está com a mata preservada, os fragmentos da mata, ou então com a restinga
preservada, que a gente chama de espécies que servem como controle ambiental. E um outro ponto da minha pesquisa, que é o ponto que vocês estão me ajudando muito, muito mesmo, é como é que se comportam as populações de Aedes aegypti em Salvador, que é justamente aquela primeira parte do título, que é da dinâmica populacional. O objetivo dessa parte da pesquisa, né, é analisar a dinâmica populacional e diversidade genética do Aedes aegypti, para, dessa forma, mapear o genoma do Aedes aegypti em Salvador e ver a variação genética nas populações do Aedes aegypti. Então, para que isso? Para a gente ver se aquele Aedes aegypti que ocorre em toda a região de Salvador é o mesmo, foi aquele mesmo Aedes que veio do mesmo local, ou se a gente tem subespécies diferentes de Aedes aegypti, ou uma variação que veio de um local, por exemplo, da África e outro da Ásia. Então, para a gente tentar ver essas coisas. E essa pergunta, na verdade, ela veio por causa de um agente de endemia que um dia estava conversando com o Ícaro, que é um dos que fazem parte dessa pesquisa, lá na Boca do Rio, e falou, estamos aqui coletando, porque em cima foi visto que está tendo muito caso de dengue, e aqui embaixo de chikungunya. E aí eu falei com o Ícaro, poxa, será que tem alguma diferença genética no Aedes aegypti que faça com que ele se adapte mais a um tipo de arbovírus? Porque em cima está sendo mais casos de dengue e embaixo de chikungunya. Será que isso tem a ver com a variação genética do vetor, que é o Aedes aegypti? Então, a partir disso, foi que a gente quis coletar em toda a região de Salvador, para a gente ter esse genoma mapeado e poder responder vários tipos de perguntas, como de onde vieram esses Aedes, se cada variação genética é adaptada mais a um tipo de arbovírus. Então, daí desse mapeamento, vai vir outras perguntas. E é agora, né, que eu agradeço muito a ajuda de vocês, porque justamente quem me deu esse material de toda a cidade de Salvador para que esse mapeamento seja realizado, para que a gente mapeie todo o genoma dos Aedes da região de Salvador, foram vocês, através dessa parceria. Então, assim, eu quero agradecer e, com certeza, eu vou me comprometer, e assim que tiver os resultados, e mostrando aqui para vocês verem e saberem os resultados que o trabalho de vocês estão dando, né, para a sociedade, não só para a minha pesquisa, como para a sociedade. Porque o que a gente faz é para a sociedade. Até porque, como eu falei antes, sem os dados de campo sobre os vetores, que são os dados que justamente os agentes de endemia trazem para a gente não tem como gerar conhecimento. Então, sem esses dados, sem essas coletas, essas amostras que foram passadas, eu não teria como gerar esse conhecimento que vou conseguir gerar a partir desses dados. E sem esses dados de campo e sem essa geração de conhecimento, a gente não tem como ter as estratégias para controle. É a partir daqueles dados que a gente colhe no campo, da geração do conhecimento, que a gente começa a ver as estratégias de controle, para assim finalmente conseguir, de fato, controlar os vetores e, consequentemente, os arbovírus. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Agradeço e, se tiverem perguntas, estou aqui para respondê-las. Clara, parabéns, Clara. Foi riquíssima a sua apresentação. Com certeza, nós, né, nos sentimos parte dessa pesquisa. Dizemos chave de ouro. A gente se sentiu aqui arrepiada, porque eu vi a foto dos agentes, todo mundo, né, contribuindo para que esse trabalho acontecesse. Inclusive, eu até faço um pedido a você, para quando você finalizar esse projeto, a gente marca um novo momento, onde todos possam também estar assistindo, né, como foi, que desfecho foi que deu, o resultado dessa pesquisa,
E aí, estender isso aí para todo mundo que está presente, inclusive, eu que estou aqui contando com o Anderson, a quantidade de pessoas que estão participando, né? Ultrapassou as 100 pessoas que a gente imaginou, né? Porque Que tem muitas ótimo. salas que tem mais de uma pessoa participando, tem grupos. Então, estamos muito felizes com a sua apresentação e com a participação de todos. Nós temos perguntas. Ótimo. Tem uma Daiane, ela é uma supervisora de Paulo Lima, e aí ela pergunta: Clara, gostaria de saber se vocês já estiveram no Jardim Botânico em São Marcos para essa pesquisa, ou se pretende estar fazendo alguma coisa lá. Você tem, Clara, alguma resposta? Então, no Jardim Botânico não, a gente até... Já está sem áudio, fica aí. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Pode falar, Clara. Não, então, no Jardim Botânico a gente não pensou em coletar. A gente até pensou no Jardim Zoológico. Até porque ali tem aqueles animais e a gente queria ver quais os mosquitos que podiam estar infectando aqueles animais. Só que a gente tinha que definir, porque a gente não tem um tempo hábil, né? Tipo assim, o doutorado eles são 4 anos, porém, de pesquisa em si, a gente tem aproximadamente 2 anos, porque a gente tem disciplinas, a gente tem que escrever. Então, a gente teve que definir poucos parques que a gente tem. Várias pessoas perguntam, mas tal parque, por que vocês não foram? E tal outro parque lá é muito rico, por que também vocês não foram? É justamente isso, a gente teve que definir alguns. E tem alguns parques que a gente já tinha parceria. Então, o Parque das Dunas, a gente já tem uma parceria com o gestor. Lá em Busca Vida também a gente tem uma parceria com o Condomínio Busca Vida. Então, a gente definiu aqueles parques que a gente já tinha parceria e teria uma facilidade para entrar e para coletar. Então, foi mais ou menos isso. E também são parques que são preservados, que são perto de áreas urbanas, que também os critérios para a escolha eram esses. Aí, como a gente tinha facilidade de entrar nesses parques, foi por isso que a gente escolheu eles. Mas, claro que não é uma pesquisa que eu pretendo parar. É uma coisa que eu falo com o meu orientador. É uma pesquisa que a gente está iniciando agora, mas a gente quer continuar. Então, após terminar também o doutorado, é uma pesquisa que a gente quer continuar. Eu tenho interesse, meu orientador tem interesse, e a gente pretende colocar outros parques também dentro dessa pesquisa, dentro desse monitoramento, né, que a gente chama. Entendi. Muito bom. Inclusive, até a nossa coordenadora Isolina, ela comentou que a gente, aqui no chat, né, a gente está fazendo um grupo de pesquisa zoológica. Peraí, que não... Ela deu parabéns a você pela excelente pesquisa e a gente está montando essa equipe entomológica aqui no CCZ. De repente, até numa próxima, nessa extensão do seu doutorado, a gente pode estar vindo, de repente estar participando junto com essa equipe, né? Sim, então, vai muito acontecer bom. um pouco mais para frente. Sim, muito bom. Então, vou falar mais, que tem alguns outros comentários. A ideia daqui do laboratório, ela parabeniza pela pesquisa, né, pela sua apresentação. Nete Amorim, fundamental importância essa palestra para o nosso trabalho. Obrigada, muito objetiva. Andréa Carvalho, parabenizo pela apresentação, foi bastante esclarecedora. Gostaria do e-mail, não consegui anotar, depois a gente conversa com a Andréia. Daiane também, né, essa que fez a pergunta sobre o parque lá de... né? O zoobotânico. Parabeniza, mandando muito bem, falando com clareza, ela vai ser tem mais. Linda do Fábio parabenizou. Fico feliz em ter esse privilégio de estar participando dessa palestra. Nete Amorim.
vírus é sempre um vírus, né? A pesquisa sempre tem que continuar. Você tem apoio para isso. Que bom. Está perguntando se você tem apoio para isso, recurso. Então, a gente tem, principalmente de laboratório, porque lá no laboratório a gente tem alguns recursos. Para campo, a gente também consegue algumas coisas, mas principalmente para o laboratório a gente tem esses recursos e a gente consegue fazer algumas coisas que outros laboratórios não conseguiriam. Então, por exemplo, esse mapeamento do genoma é algo caro, mas como lá no laboratório tem todos os equipamentos que a gente consegue fazer esse sequenciamento, a gente vai conseguir. Então, ainda bem, felizmente, tem esses recursos para fazer essas partes laboratoriais todas da pesquisa. Graças a Deus tem pessoas aí como você, jovens, interessadas em estudar, em fazer esse tipo de coisa, né? Isso é muito importante. Gildásio, supervisor da Liberdade, também parabeniza pelo excelente trabalho. Olha, ele está falando que o TCC dele, ele pretende falar sobre o tema no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. De repente, olha aí, ó. Pois é. Para se espelhar em você, Com fazer certeza. uma parceria, tudo é possível. Com certeza. Se eu puder ajudar, pode pegar meu e-mail, o telefone, que a gente vai disponibilizar. Eu acho que foi isso que uma outra colega falou. O seu e-mail, a gente vai disponibilizar, né? Você permite? Sim, com certeza. Mas eu li um artigo, Ingrid falou. Não, lá em cima. Maria Lúcia. Maria Lúcia é uma outra supervisora aqui, nossa, de São Caetano, Valéria. Tá? Bom dia, Valéria. Ailson Pires, parabéns, Clara. Todo aprendizado é sempre bem-vindo. Ingrid, bom dia. Eu li um artigo que levantou a possibilidade do Zika ser transmitido pelo ato sexual. Isso procede? Então, até então, não tem nada comprovado. Mas, inclusive, tem um doutorando de lá no laboratório que ele está fazendo uma pesquisa para ver se encontra o vírus da Zika no sêmen após a infecção. Então, logo após a infecção, anos após a infecção, se esse vírus ainda é encontrado no sêmen. Então, de início, ele vai ver se é encontrado ou não. E a partir disso, ele vai também ir analisando se aquele vírus que é encontrado pode também ser transmitido. Então, até então, está em início de pesquisas sobre isso. Então, não é nada que a gente consiga confirmar ou afirmar ou dizer também não de jeito nenhum. Mas até então, é algo que não acontece. Mas já estão fazendo pesquisas para ver se isso pode ser algo que possa acontecer. É como você falou, né, na apresentação. Na biologia, na ciência, não tem nada certo. Assim, né? Tudo é possível, nem sempre é nunca. Então, as possibilidades existem, né? Aí depende muito das pesquisas mesmo. Exatamente. Isa Bucabula, importantíssimo esse monitoramento, parabéns. Carlos é o nosso técnico daqui da Sugar. Parabéns, Clara, pela palestra. Já estamos ansiosos com os resultados dessa pesquisa. Aí ver essa tecnologia é essencial, maravilha. Gildásio Silva. Valnei faz saúde coletiva. Ah, tá. É porque a gente utilizou o nome dele pelo chat, mas é um outro colega. Chamorim. Fui convidada por Fabinho da Fiocruz para uma pesquisa semelhante. Infelizmente, o horário de trabalho não permite, mas quem puder fazer, se joga. Estimulando. Sim. Tem vários comentários aqui no chat, viu, Clara? Clara, cada supervisor de campo conhece as diferenças geográficas
diferenças de classes e também como os mosquitos vêm atuando nessas localidades. Você pretende aproveitar esse saber dos supervisores para ampliar a praticidade da pesquisa para a população? Quem faz esse comentário é Sandro Calheiros. Sim, com certeza. Foi até, como eu falei, né? É a partir desses conhecimentos dos supervisores, né? Do pessoal que está em campo, que a gente consegue fazer as perguntas para as pesquisas. Então, uma das perguntas e um dos objetivos, que é esse que vocês estão até me ajudando, que é do mapeamento do Aedes aegypti, veio justamente de uma conversa de Ícaro, que é um dos pesquisadores que está me ajudando, com um agente de endemia que estava ali na boca do rio. Então, através dessa conversa que ele falou, em cima está tendo surto de dengue e embaixo de chikungunya, que veio a pergunta, poxa, será que isso tem algo a ver com a genética? O que será que está acontecendo? Então, com certeza, assim, por isso que eu falei que aqui também é uma troca de conhecimento, né? Então, assim, o que vocês puderem também me passar desses conhecimentos de vocês, dos locais que está acontecendo, das informações que vocês têm sobre os mosquitos ali naqueles locais, nas regiões, para mim, gente, é valiosíssimo. Porque é desses conhecimentos de vocês que também vão vir outras perguntas, não só minhas, mas também de vocês, que a gente pode pesquisar, sabe, essas perguntas. Então, com certeza, eu gostaria muito de aproveitar esses conhecimentos. Com certeza. Clara, a gente cansa de falar aqui no setor, né? Para o pessoal do campo. Gente, peguem os rumores do campo, ouçam a população, são vocês que estão diariamente e diretamente em contato com a população, porque a gente tem acesso ao SINAM, né? E a gente, às vezes, não tem casos de notificados aqui. O pessoal não está indo muito nas unidades de saúde, né? Registrar algum caso de arbovirose. Então, são os agentes que nos trazem essa informação do campo, para que a gente possa chegar antes e fazer um trabalho eficiente, rápido. E o pessoal do campo é riquíssimo. Essas informações do campo, que vem do campo para a gente, como você mesma falou, é muito valiosa. Sim. Então, a gente reforça ainda mais para o pessoal que está todo mundo assistindo, da importância dessas informações para a gente que está aqui, para os pesquisadores. É muito importante. Sim. Tem mais aqui comentário. Fernanda Oliveira. Gostaria de parabenizar pelo trabalho e também gostaria do e-mail, pois estou concluindo o TCC nesse semestre no IFBA sobre arboviroses. Gostaria de mais informações. Me chamo Ednei, sou líder da Liberdade A. Pronto, a gente vai disponibilizar, pessoal, o e-mail dela para vocês. Edmilson de Jesus. Parabéns, Clara. Gostei muito. Rose Barros também. Muito boa a apresentação. Você amei. Sueli Assis. Amei a palestra. Parabéns. Como obter a palestra gravada? Por gentileza. A gente está gravando, viu, gente? Depois a gente vai disponibilizar para vocês. Janusa de Itapuã. Bom dia. A coordenação de Itapuã parabeniza a doutora pela excelente palestra. Sandro Calheiros também, excelente. Estamos à disposição. Gente, tá ótimo. Que bom, eu fico feliz. Tem mais aqui, ó. Nete Amorim. Clara, já vou colocar seu nome no componente seminários do Instituto de Saúde Coletiva para uma possível palestra. Topa? Legal, com certeza. Então, parabéns, Clara. Amei a proposta da troca de conhecimento. Boa sorte. Nete, a gente vai disponibilizar o e-mail dela para todo mundo, viu? Pronto, Clara. Poxa, muito feliz. Agradeço mesmo a você, a sua disposição a estar aí abrindo com chave de ouro, né, esse calendário de zoonoses daqui do CCZ. E vamos estreitar ainda mais esses laços, né, para essas próximas pesquisas, quem sabe. Com certeza. Eu também gostaria de agradecer e fico muito feliz de poder estar aqui, né, com vocês. E agradeço muito, gente, muito mesmo. E que venham outras também. Venham outras. Muito bem, gente. Eu acho que todo mundo já fez a
a assinatura na lista, né? Eu acredito que sim. Tem como eu estar olhando? Não. Não, né? Alguém mais, gente, falta fazer? Se alguém não fez ainda, coloca no chat que ainda não fez. Para que a gente não encerre. Clara, se você quiser sair, pode ficar à vontade. Viu? A gente só vai finalizar mesmo essa parte de assinatura de... Tá bom? Tá certo. Então, obrigada, gente. Tchau, tchau. Um bom dia para todos. Ah, peraí. Você poderia compartilhar sua tela com o seu e-mail? Se quem tiver acesso já pega seu e-mail. Ah, verdade. No final, a última página, né? Peraí que já vou compartilhar. Tem, pessoal, tirar foto. Pronto. Pronto, pessoal. Aí. E aí, todos tiraram fotos? Acredito que sim. Vamos printar também. Se alguém perguntar. Beleza, Clara? Muito obrigada. Pronto. Bye, até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.